Vamos falar, de fato, de como que propaganda é a alma da política e das disputas de poder e de que maneira a propaganda ela acaba destruindo legados de uma cultura incrivelmente imersa em coisas boas, uma cultura que nos deu simplesmente a tal da civilização. A editora Eclésia acaba de lançar um livro chamado Falso Testemunho. E o Rodney Stark não é um católico, mas nesse livro chamado Falso Testemunho, Desmascarando os Séculos da História Anticatólica, ele analisa todos os mitos e todas as bobagens que foram atribuídas à Igreja Católica, mas pelas quais a Igreja não tem culpa alguma. Como, por exemplo, que as cruzadas tenham sido um projeto imperialista, ou aquela história de que a Inquisição matava a criancinha, ou, pior ainda, aquela história de que a Igreja ela foi violenta contra a ciência no século XVII, quando, na verdade, o Estado era censor e era repressor, mas a Igreja não tinha nada a ver com isso. Na verdade, esse é um livro extraordinário que me surpreendeu muito e por isso que hoje, que é o último dia de promoção na minha livraria, eu não queria perder a oportunidade de divulgá-lo para você. Eu, inclusive, inseri esse livro no perfil que eu fiz da editora Eclésia para uma das matérias que eu escrevi para a revista Esmeril desse mês. Para quem não sabe, a Esmeril desse mês tematiza a cosmovisão judaico-cristã. A gente fez uma trilogia, né? Esmeril, quem não conhece ainda, é a revista de cultura que eu fundei e dirijo. E recentemente a gente fez uma trilogia, Grécia, Roma e cosmovisão judaico-cristã, que, como todo mundo cansa de dizer, são os pilares da tal da civilização ocidental. Eu falei, bom, então vamos pelo menos dar uma pincelada sobre o que significa cada uma dessas coisas, né, para as pessoas não saírem dizendo aleatoriamente, o Ocidente é resultado da fusão de tal, sem saber o que estão dizendo, né? Então, maio, junho e julho tiveram esses temas e hoje sai o terceiro volume dessa trilogia, que é justamente Cosmovisão Judaico-Cristã. E já adianto para vocês que dos 3 números ela tá disparadamente a melhor. Tem 2 entrevistas muito interessantes, tem várias matérias legais, tem um elogio a esse gênio do humor que é tão próprio a inúmeros judeus. Tem a receita de uma possível Santa Ceia e um lindíssimo ensaio assinado pelo Ronaldo Mota, que é um intelectual surpreendente, que está colaborando com a gente de uns meses para cá. Um lindíssimo ensaio sobre a concepção de homem dentro da cosmovisão judaico-cristã. Além do mais, nosso colunista Paulo Sanchotene está de volta e faz uma homenagem linda à sua mulher na coluna Conversar é Pensar Juntos, nos melhores diálogos que ele já escreveu. Enfim, não vou dar spoiler, vocês têm que dar uma olhada na Esmeril desse mês, porque ela tá muito legal mesmo. Voltando, uma das matérias que eu escrevi foi sobre a editora Eclésia, que é aquela que publicou integralmente a Suma Teológica do Tomás de Aquino. E a Suma Teológica, como todo mundo sabe, é uma introdução do pensamento cristão para qualquer pessoa. O Tomás de Aquino não produziu ali uma obra de erudição, não, ele estava se dirigindo a toda pessoa entender melhor, entender minimamente o que é que cristianismo significa. Então, quando a Eclésia ela lança a coleção completa da Suma Teológica, ela faz algo revolucionário no mercado editorial brasileiro, né, que ela simplesmente resgata a obra talvez a mais importante da cultura cristã, de um grande filósofo que foi Tomás de Aquino, numa edição popular e barata, que está aí acessível a todas as pessoas que tenham interesse em Tomás de Aquino. E simplesmente por isso eu falei, não, eu preciso fazer o perfil da editora Eclésia, né? E aí eu aproveitei a oportunidade e falei também dessa obra, que eu queria muito recomendar para vocês, porque para mim é o melhor livro que desmascara toda a propaganda que foi feita contra o catolicismo, né? Tem um capítulo que me impressionou especialmente, que é justamente aquele que fala sobre a propaganda dos iluministas contra a igreja.
E aí, qual que é o argumento do Stark? Ele diz, os iluministas, eles erraram ao dizer tudo que eles diziam da igreja, porque na verdade eles faziam aquilo por confundir igreja e Estado, tanto Voltaire quanto Diderot, né? O Voltaire, ele diz, era por desprezo mesmo. No caso de Diderot, ele confundia igreja e Estado. Então, todas as críticas que ele dirigia ao Estado absolutista e opressor, ele dirigia à igreja também. Mas é claro que não para por aí, né? Você tem uma série de mitos associados à Igreja Católica. Nesse caso, só para falar do iluminismo, que foi o exemplo que dei aqui, porque é um tema que eu estudo há muito tempo, na verdade, esse autor traz os números de padres, monges e freiras assassinados durante a Revolução Francesa, e é um negócio assombroso, que, claro, é fichinha perto da quantidade de religiosos que o regime comunista matou. Tá? É um negócio violento. Mas ali já se percebe que aqueles que muito falaram contra a igreja, na verdade, foram justamente os que enfiaram as pessoas, simplesmente por sua religião, em poças de sangue. Um outro elemento que eu achei maravilhoso nesse livro, que não é escrito por um católico, e sim por um estudioso de história, e ele diz, né, isso colocaram até na orelha, ele diz o seguinte, não sou católico, nem escrevi este livro em defesa da igreja, escrevi-o em defesa da história, né, e eu achei, e realmente ele faz isso, você percebe que ele é um estudioso pela qualidade da bibliografia, né, a bibliografia é imensa, né, traz assim muita coisa, e além da bibliografia, tem um índice remissivo contando não só vários tópicos ligados a essa história de depreciação e de difamação da Igreja Católica, mas também uma série de autores que estão ligados tanto a essa difamação quanto à defesa que foi acontecendo e os fatos históricos evocados nessa difamação, como a Guerra Civil Espanhola, que é um outro episódio que ele conta aqui e explica, não é que a igreja ela defendeu o Franco, a questão foi um pouco mais delicada, e ele descreve o que aconteceu de fato, tá? É um livro que ele tem uma pegada jornalística, então você lê em 4 dias, entendeu? Não dá para parar de ler, porque ele é escrito de uma maneira extremamente clara e muito agradável, por isso que eu faço essa indicação aqui, que aqui os livros que eu indico nesse canal realmente é para pessoas de todos os tipos, e isso aqui eu posso garantir para vocês, é um livro que qualquer pessoa vai gostar de ler e vai ampliar a sua cultura geral e, sobretudo, vai corrigir todas as porcarias que foram enfiadas na nossa cabeça nos séculos de propaganda difamatória anticatólica, tá? Parabenizo aqui a Eclésia pela publicação desse livro que salva a história e esmaga a propaganda. Propaganda é aquela arma política canalha que afronta o intelecto e subestima a inteligência humana. Por isso que, felizmente, as editoras estão aí para salvaguardar o que há de melhor no campo da informação, para também nos ajudar a não morrer tão idiotas quanto nascemos ou quanto fomos em nossa juventude. Essa é minha última indicação literária da semana de promoção da livraria, mas se você está vendo esse vídeo depois, não deixa realmente de dar uma olhadinha por aí, pode ver na minha livraria ou procura no lugar que tiver um preço melhor. Esse é um livro que não pode faltar na sua biblioteca, tá? Fiquei muito impressionada com ele. É mais um grande lançamento da editora Eclésia, aquela que teve a coragem e a decência de publicar em edição completa a Suma Teológica inteira em português e bem traduzido, para que a gente não perca essa joia do pensamento católico, fundamental na história da cultura do Ocidente. O vídeo de hoje era esse. Obrigada aí pela companhia e até a próxima.